Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões do STF nos últimos dias. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma decisão da primeira turma do STF que restabeleceu o cálculo de complementação de salários na Petrobras. Também tem uma decisão da segunda turma da Corte envolvendo cotas para negros em concursos públicos. E ainda, a gente também vai tratar aqui do início do julgamento pelo plenário dos recursos contra uma decisão da própria Corte que afasta efeitos de sentença definitiva sobre tributos. O assunto parece difícil, mas quem vai explicar é o Mauro. Eu sou a Alessandra Castro, jornalista e editora-chefe do Jornal da Justiça e, junto com o Mauro, tem essa missão de te colocar por dentro de tudo isso e muito mais. Eu sou o Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e junto com a Lei vou tentar explicar essas decisões aqui da Corte. E a gente já começa com uma decisão, essa aí dos tributos, que não é moleza não, assunto árido. É a seguinte, o plenário julgou a modulação da decisão sobre efeitos da coisa julgada em tributos continuados. Que difícil isso, me explica. Coisa julgada, vamos começar explicando o que é isso. Coisa julgada é uma decisão definitiva. Né? Você tem um processo, entra com um processo na justiça, há uma decisão, a decisão publicada, você tem um prazo para recorrer, você recorre uma nova decisão nesse recurso, chega um momento em que o processo encerra, acaba o prazo para recorrer, ou a justiça declara que está transitado e julgado, a decisão se torna definitiva e recorrível, isso é a coisa julgada. Ok, agora a gente falou aqui de modulação de uma decisão. O que na prática quer dizer? A modular é dar o tempo em que ela vai começar a surtir o seu efeito. Você toma uma decisão hoje, ela pode passar a valer hoje, ela pode passar a valer um período para frente, dependendo, a gente até já comentou, a gente já falou aqui, o Estado, ou enfim, é necessário um tempo para se adaptar os critérios ali. A essa decisão, questão de professores, por exemplo, mudança, tirar professores que não são concursados, colocar outros, você não pode mandar isso do dia para noite. Do dia para noite. Então, é uma decisão que vai valer a partir de 12 meses, 24 meses. Ou uma decisão fala, olha, a lei tal é inconstitucional, essa lei é de 10 anos atrás, a inconstitucionalidade é desde lá. Tudo que aconteceu desde lá, então, você está dizendo no tempo, quando é que essa decisão, olha, estou declarando a inconstitucionalidade, ela vale para frente, vale a partir de hoje ou vale para trás. Isso é que eles chamam de modulação dos efeitos da decisão. Tá certo. Dito isso, vamos para o julgamento, quer dizer que se iniciou na sessão dessa quinta-feira, em que os embargos de declaração, que na verdade são aqueles pedidos de esclarecimentos foram apresentados sobre um entendimento firmado pelo próprio STF, que disse que uma decisão definitiva sobre tributos recolhidos de forma continuada perde sim a eficácia caso a própria Corte se pronuncie posteriormente em sentido contrário. É isso que estava em análise. É isso. São dois recursos, esses dois recursos foram ajuizados pela União aqui na Corte, né? Contra decisões que garantiram a contribuintes, essas duas empresas, né, são dois recursos, né, não pagar essa contribuição. Né? Tentar voltar um pouco na história, em 92, o Supremo julgando dois recursos extraordinários, que ainda na época não tinha repercussão geral, ou seja, decisões em recurso extraordinário, hoje elas têm repercussão geral e valem para todos. Né? Fazem uma tese e ela vale para todos. Antes da emenda que implantou isso, não havia repercussão geral, então ainda era entre as partes, a decisão valia para as partes. O STF entendeu que era constitucional essa CSLL, né? Que foi instituída em 88. 88, isso. Vamos lá. Chegou em 2007, o Supremo julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, a de número 15, olha o número, hein? A de número 15. Aí sim, num controle que eles chamam concentrado de constitucionalidade, aí não é uma coisa difusa, não é incidental, estamos analisando a constitucionalidade dessa lei, ela é o objeto da nossa discussão. Eles declararam a constitucionalidade. Okay. Agora, numa decisão que valia para todos, a partir de 2007. Em fevereiro desse ano, foi julgado esses dois recursos da União, porque tinham empresas com decisões transitadas em julgado, a coisa julgada, garantindo a elas o direito de não pagar essa contribuição. Entendi. Que foi considerada constitucional pelo Supremo em 2007. Em fevereiro desse ano, então, eles foram julgar esse recurso da União. Questão superada em fevereiro, é isso? Isso, em fevereiro eles disseram, olha... Julgaram o mérito, ok. Julgaram o mérito do recurso. Havendo uma nova decisão do Supremo sobre essa questão tributária envolvida, eventual coisa julgada cai. Okay. Ela se baseou em eventual inconstitucionalidade da CSLL, essas decisões. O Supremo hoje vem e diz que ela é constitucional, aquela coisa julgada não vale mais. Aquelas empresas são obrigadas também a pagar. Isso o Supremo disse, então, essa tese foi firmada agora em fevereiro de 2023. Uma tese que foi questionada agora?
Essa tese foi questionada depois, isso, nos recursos extraordinários da União, porque tinham empresas que não estavam pagando com base em decisão. Eu tenho uma decisão judicial que me fala para não pagar. E aí, inclusive, quando o Supremo decidiu isso em fevereiro, os contribuintes, então, entraram com esses embargos, esses recursos, que se chama de embargo de declaração, que tem um certo viés infringente, que eles chamam, tentando mudar aquela decisão. Não era só para esclarecer, mas tentando mudar mesmo o efeito dela. No final das contas, eles vão rever aquilo, né? Quer dizer, vai se voltar naquele assunto, então fica nessa expectativa de quem sabe. Era essa a ideia deles, assim, tentar mudar o resultado, mas o ministro, então, votou para negar esses recursos dos contribuintes. Pois perdão, pode continuar? Não, por favor, pode. Não, o que eu tinha colocado aqui é que essa tese, as empresas alegam que essa tese, na verdade, altera a jurisprudência e a segurança jurídica, o que o ministro presidente Luiz Roberto Barroso disse que não, isso já havia sido discutido na questão do julgamento de mérito e que não havia razões de segurança jurídica que justificassem uma eventual modulação, quer dizer, uma eventual mudança de tudo isso aí, não foi isso? Em 2007, eles declararam, CSLL é constitucional, a partir dali isso vale para todos. É uma decisão que eles falam, né, com poder vinculante, né, numa ação direta de inconstitucionalidade, isso vale para todos. Ele compara, inclusive, quando o Supremo toma essa decisão, é como se estivesse editando uma nova lei que instituiu, essa CSLL foi instituída em 88, teve essa discussão judicial. Em 2007, quando o Supremo vem e diz ela é constitucional e havia essa disputa, não, a partir de hoje é como se fosse uma nova lei. Beleza, vamos ouvir o que o ministro falou durante a sessão sobre isso? Vamos. A partir de 2007, quando se entendeu que todos os contribuintes teriam que pagar esse tributo, a subsistência da coisa julgada em favor de quem obteve a decisão de 1992 geraria uma posição concorrencial injusta e de desvantagem para todos os demais. E, portanto, a partir do momento em que o Supremo entendeu que o tributo era devido por todos, a coisa julgada cessa os seus efeitos, prospectivamente, sem nenhum efeito retroativo. Exatamente o que você falou, né? É isso, ele explicou muito claramente, passou a valer para todos. Aí você vai ter empresas que têm decisão judicial a seu favor que diz para ela não pagar e as outras vão pagar. Eles citam percentuais que chegam a 10% ou seja, enquanto a sua empresa vai estar pagando 10% lá da sua movimentação de imposto, de contribuição, a minha empresa não vai pagar nada. Eu tenho vantagem concorrencial. No mercado, eu vou poder cobrar 10% a menos que você, ou vou poder cobrar isso e ganhar mais, enfim. Há uma desigualação que não faz sentido, principalmente no direito tributário. Direito tributário, todos, né, que estiverem na mesma faixa, na mesma condição, pagam igual. E como é que está o placar desse julgamento, por enquanto? Pois é, acompanhar esse entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, então, que não modula, a decisão vale desde 2007, quando foi definido lá, acompanhar esse entendimento, a ministra Rosa, que já tinha votado no plenário virtual, o processo começou lá no plenário virtual, e aí teve um pedido de destaque do ministro Luiz Fux, o ministro Cristiano Zanin, ministro Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia e ministro Gilmar Mendes. Então já seriam 3, 4, 5, 6 votos, né, incluindo o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Fux, que pediu destaque, ele divergiu, entendendo que a modulação deveria ser aplicada ao caso e passar a valer a partir de fevereiro de 2023. Esse ano só. Aquela no começo do ano, quando foram julgados o mérito desses dois recursos. Ele entende que a partir dali, porque antes, né, ele comenta, né, a decisão de 2007 não dispensou a necessidade de propositura de ações rescisórias individuais, ou seja, quem tivesse uma decisão a seu favor, a União deveria entrar com uma ação rescisória para tentar reverter aquela decisão que garantia a empresa, o contribuinte, não pagar. Aquela decisão não tinha. Então, agora, para ele, a dispensa agora passou a ser possível a partir dessa decisão de fevereiro de 2023. A partir de agora, de fevereiro, para ele, ficou claro que todos têm que pagar, independente de decisão ou não decisão. Então, ele modula. Esse entendimento foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin. O ministro André Mendonça acompanha também a questão da não modulação, junto com o ministro Barroso, mas ele afasta uma questão de multa, né? Porque além você não pagou todo esse período, tem uma questão de aplicação de multas aí para quem não pagou. E aí o ministro André afasta essa questão de multa
entendendo, olha, a pessoa deixou de pagar ou não pagou porque tinha uma decisão judicial a seu favor. Então, ela está agindo de boa fé. Ela não agiu de má fé, então não seria necessário pagar a multa, né? Então, a diferença dele nesse ponto é a questão das multas, que inclusive o ministro Fachin disse que se vencido, ele até pode discutir. O ministro Barroso também, a questão da multa pode vir a ser discutida, e aí, como você bem comentou, né, o julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Dias Toffoli, então faltaria o ministro Dias Toffoli e o ministro Nunes Marques, que não estava na sessão, a questão de uma cirurgia que ele fez, não pôde comparecer à sessão, então faltariam esses 2 votos para concluir o julgamento. E esse pedido de vista, como sempre, né, o ministro Dias Toffoli tem aí 90 dias para apresentar o voto vista, certo? Para devolver, exatamente, para devolver o processo para continuidade de julgamento, para a presidência, então, marcar uma nova data para continuação. Tá certo. Vamos, então, para a decisão da primeira turma, que restabeleceu o cálculo de complementação de salários da Petrobras. Ficou decidido, né, Mauro, que a fórmula para calcular a remuneração mínima por nível e regime negociada em acordo coletivo, que é mais importante a gente falar, não fere a liberdade de negociação entre sindicatos e empresas. É isso. É isso. Essa remuneração mínima por nível e regime, esse RMNR, é uma espécie de um piso salarial, né? Chegou a um acordo da Petrobras e os sindicatos dos trabalhadores, e ele é dividido por áreas, por região do Brasil, por áreas de trabalho, pessoas da área administrativa, da área afim. Eles fizeram, então, pisos salariais, né? É o mínimo que cada empregado dentro da sua faixa ali deveria receber, né? Para tirar divergências que haviam aí históricas no pagamento de salário lá na empresa, né? Chegou-se a essa remuneração mínima numa convenção coletiva em 2007. Então, a partir de 2007, os empregados da Petrobras que recebiam abaixo dessa remuneração mínima, dessa RMNR, quem recebesse abaixo disso recebia uma complementação. Pegava o que ele recebia, tirava a diferença, né, para chegar nesse valor mínimo. Essa contribuição, esse complemento era calculado assim, o valor da RMNR menos o que o empregado recebe dentro da sua faixa, né? Aqui tem uma diferença de R$1.000, R$2.000, R$3.000, pronto, a sua complementação vai ser essa e você recebe o mínimo. Onde veio a questão? Onde está a divergência entre as partes? Era incluído nesse valor básico que o empregado recebia vantagens e benefícios. E aí o empregado recorreu disso, entendendo, olha, não ficou claro para a gente que no nosso valor básico era incluído esses adicionais, esses benefícios. Porque quando você inclui esse benefício, esse adicional, ele sobe um pouco, chega mais perto e você recebe uma complementação menor. Ganha então, mais pouco. Ganha menos, né? A complementação fica menor. Não é isso? Naquele ajuste. Exato. Então, eles entenderam, a gente não ficou não estava bem esclarecido para a gente que tinha que incluir isso. Na verdade, a Petrobras está pagando a menos. Por isso que se comentou na imprensa que era um valor bilionário que estava em discussão. Por quê? Se você tivesse que pagar todos esses valores de complementação, se tivesse sendo pago a menos, tivesse que refazer todos os cálculos para todos os empregados por anos, né, calculando anos para trás, era uma questão que chegou a se comentar em 22 bilhões de reais, quer dizer, um valor bastante alto, por isso essa questão. O empregado perdeu em primeira, perdeu em segunda instância, né, juiz de trabalho, TRT, e aí no TST ele conseguiu uma decisão favorável, afastando esses adicionais, esses benefícios, né, do cálculo. Então, era realmente a remuneração mínima e o valor básico sem nenhum adicional. O valor aumentou da contribuição, daria esse valor gigantesco para pagar para todos os empregados, né? E aí, então, a Petrobras recorre ao Supremo contra essa decisão do TST, né? Pedindo que fosse respeitado o acordo coletivo. E aí chegamos ao ponto que foi exatamente o que você falou quando apresentou. Exato. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes, ele reiterou que, ao contrário, eu achei muito interessante que ele colocou, que ao contrário das relações individuais de trabalho, os acordos coletivos colocam no mesmo patamar empregado e empregador, já que os empregados estão ali representados por sindicatos. E que só seria o caso de uma intervenção do judiciário se houvesse, de fato, algum flagrante inconstitucional, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Exatamente isso, exatamente esse o entendimento do ministro Alexandre. Ou seja, a Constituição manda que se respeite, né, as vontades das partes, os acordos coletivos. O ministro Alexandre, relator, explica, né, que as partes estão ali com poder
como eles falam, transigir, para poder doar, ceder daqui para conseguir um pouco mais ali. Né? É um grande acordo. Os ministros já têm falado muito, né, que deve se dar mais valor a um negociado do que o legislado, desde que não haja exatamente o que você comentou, nenhum desrespeito a um direito fundamental, a dignidade, né? Você não pode mandar ninguém trabalhar 16 horas por dia todos os dias, isso não pode. Mas, assim, não havendo nenhum desrespeito, deve-se dar valor. E a decisão do TST se intrometeu no acordo coletivo, analisou a base do acordo coletivo, desrespeitando a vontade das partes, na verdade, né? Então, o ministro fala, não, o judiciário só deve se intrometer, né? Tentar decidir uma questão dessa se houver realmente uma flagrante inconstitucionalidade, que ele diz que não foi o caso. Não houve no caso. Então, assim, respeite-se, né, a vontade das partes. Eventuais dúvidas que a parte alega que não teria entendido, tinha que ser decidido lá. As partes estavam lá para negociar. Era para sair da negociação com tudo entendido entre as partes. Não é você vir tirar dúvida no judiciário para tentar entender como é que é feito o cálculo. Entendeu? Tá certo. Foi nessa linha. Vamos para uma decisão da segunda turma envolvendo cotas para negros em concurso público. Na verdade, a historinha é a seguinte: o candidato que se inscreveu na cota para negros na fase de provas orais e títulos do concurso para defensor público lá em São Paulo, ele teve a inscrição negada pela banca examinadora. Por quê? E por que ele chegou ao judiciário? Porque o edital não previa recurso administrativo contra essa decisão. Para o colegiado, isso não pode, né? Não pode. O que aconteceu? Essa banca examinadora aí, negou a ratificação, ele confirmou a autodeclaração de cor, né, como pessoa negra, e indeferiu a inscrição dele. Não pôde, né? E aí, então, ele recorreu novamente, lá vai recorrer ao judiciário. E aí, no caso, ele tentou ainda, né, teve uma liminar na primeira instância, né? Acionar a primeira instância, a Justiça Paulista obteve liminar, né? No entanto, o TJ de São Paulo derrubou a decisão e aí ele vem com uma reclamação ao Supremo. Por que uma reclamação? Porque na ADC 41, ação direta de constitucionalidade, a Corte reconheceu a legitimidade constitucional, ou seja, é possível a heteroidentificação, ou seja, a banca pode analisar a sua declaração de cor do candidato. Ela vai lá e analisa o que o candidato se autodeclarou. Acontece que é garantida a ampla defesa e o contraditório para quem tenha sido afetado por essa decisão. E como você citou no começo, nesse caso aqui, o próprio edital já dizia... Já nega de cara, de pronto, né? Que não tinha direito a contraditório, ou seja, eu indeferi a sua e acabou, você não tem direito a recorrer. E aí isso está contra o entendimento do Supremo, aí a reclamação, o motivo dela, o caso paradigma é esse, a ADC 41, os ministros entenderam que ela foi desrespeitada, né, que não foi dado direito de defesa, um contraditório, como entendeu o Supremo, e aí então garantiram que ele continuasse no concurso pela cota. Não por acaso decisão unânime, né? Perfeito. Do colegiado. Agora vamos para uma decisão individual do ministro Zanin, que liberou a realização do concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tinha esse imbróglio, a situação envolvendo a questão de gênero, né? Aí no caso de mulheres, né? Que eles limitaram a um percentual mínimo para a participação de mulheres, não é isso? Isso. Recentemente o ministro já tinha tomado uma decisão semelhante na DI 7433, que é de um concurso da Polícia Militar no Distrito Federal. O edital colocava 10% de vagas para as mulheres. Havia ali um corte, né, uma diferença de gênero. O ministro Zanin suspendeu, chamou uma audiência entre as partes, chegaram a um acordo, e aí tirou-se essa limitação da participação de mulher, né, de vagas para mulheres, liberou o concurso da PM, do DF. Agora aconteceu o mesmo no Rio de Janeiro, né? Nesse caso aqui, a norma do Rio de Janeiro atribuía ao secretário de Estado da Polícia Militar a fixação do percentual de mulheres na força. Então, o secretário é quem decidia quantos no concurso iam entrar de mulher ou não. De novo, o ministro entende que essa restrição de participação ofende o princípio da igualdade de gênero, isso aí, né, desrespeita a Constituição de cara, chapado. Então, ele suspendeu liminarmente, chamou também uma audiência de conciliação, as partes entenderam de continuar sem a restrição. O ministro foi lá, homologou o acordo entre as partes, liberou a continuidade do concurso da PM no Rio. Uma decisão liminar do ministro Dias Toffoli no mesmo tema, o concurso da Polícia Militar no Pará. O edital previa a participação de 20%, né, de 20% de vagas para as mulheres. O ministro Dias Toffoli foi lá e liminarmente suspendeu a continuidade do concurso.
até o julgamento do mérito. Vamos esperar para ver se vai seguir a mesma linha de fazer uma autocomposição, de chegar a um acordo entre as partes, se vai a julgamento. Mas, assim, terceiro caso seguido, está claro, essa coisa de separar a vaga para mulher, para homem, isso não, né? Já está bem claro. É verdade. Agora, e para semana? Essa semana foi uma semaninha mais curta, né? Em razão do feriado. E para a semana que vem, o que a gente pode esperar aqui no Supremo? Na quarta-feira tem a leitura do relatório, aquele formato de julgamento do ministro, que o ministro Luiz Roberto Barroso está implantando, que divide. Na quarta-feira, a leitura do relatório e sustentações da DPF 973, que trata do estado de coisas inconstitucional na violência contra pessoas negras. Né? Eles dizem que a violência institucional de Estado, né, contra as pessoas negras é uma questão já de um estado de coisas inconstitucional e que precisa, né, de todo um plano para combater isso. Né? Então, o julgamento começa, né, com essa parte da sustentação e aí uma nova data marcada para os votos. Né? Na sequência, a gente tem uns temas tributários que vão estar no plenário presencial. Né? E aí, na quinta-feira, é prevista a continuidade da pauta da quarta, né? O que não for julgado na quarta segue na quinta-feira. No PV, a gente tem um tema interessante, que é um recurso extraordinário que discute pescadores que foram prejudicados por manchas de óleo no litoral brasileiro em 2019, ficaram impedidos de trabalhar se eles têm direito a receber auxílio emergencial, mesmo que já tenha acabado essa contribuição que estava sendo dada, né, essa concessão desse auxílio. Esse está entrando agora no plenário PV, virtual? Exatamente. Okay. E começaram os julgamentos de mais 5 ações penais dos atos de 8 de janeiro. Começaram hoje, segue, né, durante a semana que vem toda aí com os votos dos ministros. A gente já está com 25 condenados pelos atos do dia 8 de janeiro e os julgamentos prosseguem. É isso, a gente continua acompanhando, não é isso? Seguimos acompanhando. Encerramos. Obrigada, Mauro. E a você, muito obrigada pela companhia. Continue acompanhando a gente pelo Spotify e pelo canal do STF no YouTube. Já o áudio está disponível em várias plataformas, como, por exemplo, a Apple Podcasts. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.